Durante o século XV e XVI, os europeus, principalmente portugueses e espanhóis, lançaram-se nos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico, com dois objetivos principais: descobrir uma nova rota marítima para as Índias e encontrar novas terras. Esse período ficou conhecido como a Era das Grandes Navegações e Descobrimentos Marítimos. No século XV, os países europeus que quisessem comprar especiarias, pimenta, açafrão, gengibre, canela e outros temperos, tinham que recorrer aos comerciantes de Veneza ou Gênova, que possuíam o monopólio destes produtos. Com acesso aos mercados orientais, Índia era o principal. Os burgueses italianos cobravam preços exorbitantes pelas especiarias do Oriente. O canal de comunicação e transporte de mercadorias vindas do Oriente era o Mar Mediterrâneo, dominado pelos italianos. Encontrar um novo caminho para as Índias era uma tarefa difícil, porém muito desejada. Portugal e Espanha desejavam muito ter acesso direto às fontes orientais, para poderem também lucrar com esse interessante. Um outro fator importante que estimulou as navegações nesta época era a necessidade dos europeus de conquistarem novas terras. Eles queriam isso para poder obter matérias-primas, metais preciosos e produtos não encontrados na Europa. Até mesmo a Igreja Católica estava interessada neste empreendimento, pois significaria novos fiéis. Os reis também estavam interessados, tanto que financiaram grandes partes dos empreendimentos marítimos, pois com o aumento do comércio poderiam também aumentar a arrecadação de impostos para os seus reinos. Mais dinheiro significaria mais poder para os reis absolutistas da época. Portugal foi o pioneiro nas navegações do século XV e XVI devido a uma série de condições encontradas nesse país ibérico. A grande experiência em navegações, principalmente da pesca do bacalhau, ajudou muito Portugal. As caravelas, principal meio do transporte marítimo e comercial do período, eram desenvolvidas com qualidade superior a outras nações. Portugal contou com uma quantidade significativa de investimentos da capital vindos da burguesia e também da nobreza, interessada nos lucros que neste negócio poderia gerar. Neste país também houve a preocupação com os estudos náuticos, pois os portugueses chegaram a criar até mesmo um centro de estudos, a Escola de Sagres. Navegar nos séculos XV e XVI era uma tarefa muito arriscada, principalmente quando se tratava de mares desconhecidos. Era muito comum o medo gerado pela falta de conhecimento e pela imaginação da época. Muitos acreditavam que os mares pudessem ser habitados por monstros, enquanto outros tinham uma visão da terra como algo plano. Portanto, ao navegar para o fim, a caravela poderia cair num grande abismo. Dentro deste contexto, planejar viagem era de extrema importância. Os europeus contavam com alguns instrumentos de navegação, como, por exemplo, a bússola, astrolábio e a palestila. Esses dois últimos utilizavam a localização dos astros como pontos de referência. Também era necessário utilizar um meio de transporte rápido e resistente. As caravelas cumpriam tais objetivos, embora ocorressem naufrágios e acidentes. As caravelas eram capazes de transportar grandes quantidades de mercadorias e homens. Numa navegação participavam marinheiros, soldados, padres, ajudantes, médicos e até mesmo um escrivão para anotar tudo o que acontecia durante as viagens. No ano de 1498, Portugal realiza uma das mais importantes navegações. É a chegada das caravelas, comandadas por Vasco da Gama às Índias. Navegando ao redor do continente africano, Vasco da Gama chegou a Calicut e pôde desfrutar de todos os benefícios do comércio direto com o Oriente. Ao retornar para Portugal, as caravelas portuguesas carregadas de especiarias renderam lucros fabulosos aos lusitanos. Outro importante feito foi a chegada das caravelas de Cabral ao litoral brasileiro, em abril de 1500. Após fazer um reconhecimento da terra descoberta, Cabral continuou o percurso em direção às Índias. Em função desses acontecimentos, Portugal tornou-se a primeira potência econômica da época. A Espanha também se destacou nas conquistas marítimas desse período, tornando-se, ao lado de Portugal, uma grande potência. Enquanto os portugueses navegaram para as Índias, contornando a África, os espanhóis optaram por outro caminho. O genovês Cristóvão Colombo, financiado pela Alemanha, pretendia chegar às Índias, navegando na direção oeste. Em 1492, as caravelas dos espanhóis partiram rumo ao Oriente, navegando pelo Oceano Atlântico. Colombo tinha o conhecimento de que nosso planeta era redondo, porém desconhecia a existência do continente americano.
Chegou em 12 de outubro de 1492 nas ilhas da América Central. Sem saber que tinha atingido um novo continente, foi somente anos mais tarde que o navegador americano Vespúcio identificou aquelas terras como sendo um continente ainda não conhecido dos europeus. Em contato com os índios da América, maias, incas e astecas, os espanhóis começaram um processo de exploração desses povos, interessados na grande quantidade de ouro, além de retirar as riquezas dos indígenas americanos. Os espanhóis destruíram suas culturas.